Tem personagens bíblicos que gritam pelos olhos da fé, mesmo quando quase ninguém os menciona de imediato. Caleb é um desses. Ele estava presente desde o começo do Êxodo, caminhando lado a lado com Moisés, firme, mesmo sem reconhecimento. Enquanto muitos se perdiam entre murmurações e dúvidas, Caleb seguia com o coração inteiro, enxergando promessas onde outros só viam obstáculos. E o mais impressionante, ele esperou 45 anos sem perder o fogo da fé. Quando sua vez chegou, ele não pediu conforto, pediu um monte. Porque fé de verdade não pede atalhos, ela encara gigantes. Se você quer aprender com a trajetória de alguém que não apenas creu, mas viveu o que cria com intensidade do começo ao fim, esse vídeo é para você. A história bíblica de Caleb é uma aula sobre constância, coragem e convicção. Aqui você não encontra interpretações rasas, mas lições profundas que se aplicam à sua vida real. Então aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho e mergulha com a gente em conteúdos que alimentam sua fé com verdade, clareza e propósito. O povo de Israel acabava de sair de uma escravidão de mais de 400 anos no Egito. Eles estavam finalmente livres, mas essa liberdade vinha com um novo desafio: atravessar o deserto rumo à terra prometida. Nesse cenário turbulento, cheio de incertezas e tensão, surge Caleb. Ele não era o nome mais citado, nem o mais famoso entre os personagens bíblicos daquela fase, mas estava presente, firme, desde os primeiros passos do Êxodo. Enquanto muitos estavam preocupados com a sobrevivência imediata, Caleb já carregava dentro de si a certeza da promessa. Em meio à caminhada do deserto, onde cada dia era uma nova provação, falta de água, saudade do Egito, confrontos com outros povos, Caleb mantinha-se ao lado de Moisés. Não como um destaque, mas como um servo fiel. A história bíblica mostra que ele foi um dos 12 espias enviados por Moisés para espiar Canaã, mas antes disso, ele já estava entre os que atravessaram o Mar Vermelho, testemunharam o maná cair do céu e viram a presença de Deus no Monte Sinai. Caleb vivia os bastidores da libertação, mesmo quando não aparecia no centro da narrativa. A cultura daquele tempo era marcada por liderança patriarcal, pela obediência às autoridades divinamente escolhidas e por um senso de coletividade muito forte. Ainda assim, havia muita murmuração. Era comum o povo reclamar de Moisés, idealizar o Egito como se fosse melhor e resistir às direções divinas. Caleb poderia ter seguido esse comportamento coletivo, mas escolheu se manter fiel. Isso revela não apenas sua fé, mas sua postura íntegra diante do caos. Ele era presente, mesmo quando a maioria preferia a omissão. Ser um dos 12 espias foi um marco, mas mesmo ali ele não buscava protagonismo. Foi enviado por Moisés junto a outros representantes de cada tribo, mostrando que ele já tinha certa liderança entre os seus. Porém, Caleb não se apoiava em status, e sim em convicção. Enquanto outros buscavam posicionamento político ou influência tribal, ele caminhava motivado pela fé. A Bíblia o menciona com mais destaque mais tarde, mas a sua constância nos momentos em que ninguém prestava atenção é o que construiu sua reputação verdadeira. Imagine viver em um acampamento nômade por décadas entre milhares de pessoas, enfrentando escassez, guerras e provações espirituais. Era esse o contexto da jornada de Caleb. Cada dia era uma nova batalha pela sobrevivência e, mesmo assim, ele não se perdeu no meio da multidão. A história bíblica nos mostra que sua lealdade não estava ligada ao momento, mas ao Deus que o havia tirado do Egito. Ele entendeu que a caminhada era tão importante quanto o destino. Enquanto muitos seguiam Moisés por conveniência ou medo, Caleb seguia por convicção. O Êxodo foi marcado por milagres grandiosos, mas também por muitos corações divididos. Caleb, ao contrário, manteve firme seu propósito. Ele não esperou o momento ideal para se destacar, nem se exaltou diante das dificuldades. Simplesmente permaneceu. E é justamente por isso que seu nome se torna tão relevante depois. Ele construiu sua reputação pela constância silenciosa. Se formos analisar friamente, Caleb tinha todos os motivos para se frustrar. A geração dele viu a terra prometida de longe, mas não entrou nela por causa da incredulidade do povo. Ainda assim, ele não desistiu. Continuou servindo, marchando, obedecendo.
Mesmo quando o destino parecia se afastar, ele seguiu presente. Isso mostra que sua fé não estava baseada em promessas rápidas, mas na fidelidade a Deus, que para ele era suficiente. E é nesse ponto que começamos a perceber o que diferenciava Caleb dos demais. Enquanto a maioria queria uma terra que fluísse leite e mel agora, ele estava disposto a esperar o tempo de Deus. Ele sabia que ser presente, mesmo sem protagonismo, já era uma forma de fé ativa. E a história nos prova que essa atitude silenciosa o preparava para algo ainda maior, porque o dia em que ele enxergaria a terra prometida com outros olhos estava cada vez mais próximo. O momento era decisivo. Após anos de jornada pelo deserto, Moisés envia 12 homens para espiar a terra de Canaã, a tão sonhada terra prometida. Era a chance de comprovar que tudo o que Deus havia dito se cumpriria. Caleb estava entre eles. Ele viu o que todos os outros viram: muralhas altas, cidades fortificadas, povos fortes, inclusive os gigantes descendentes de Enaque. Mas a forma como interpretou essa cena foi completamente diferente. A história bíblica mostra que enquanto 10 voltaram cheios de medo, Caleb voltou cheio de fé. É curioso pensar que os olhos físicos viram o mesmo território, mas os olhos espirituais revelaram duas realidades distintas. Os outros espias disseram: "Não dá, é perigoso, vamos morrer." Mas Caleb se levantou e declarou: "Subamos e possuamos a terra." A diferença não era o que estava diante dos olhos, mas o que estava dentro do coração. A fé molda a visão. E nos dias de hoje, continua assim. 2 veem a mesma crise, um vê ruína e o outro oportunidade. É tudo uma questão de lente, e Caleb escolheu ver com a lente da promessa. Na cultura da época, ver gigantes era praticamente sinônimo de derrota anunciada. Os anaquins eram temidos. Eles eram soldados treinados, acostumados à guerra, e Canaã já era ocupada por povos poderosos. Humanamente falando, não havia vantagem para Israel. Só que Caleb não baseava sua visão em estatísticas ou no senso comum da multidão. Ele se lembrava do Deus que abriu o mar, mandou o maná e derrubou os egípcios. O mesmo Deus que prometeu a terra era o que garantiria a vitória, e para ele isso bastava. A história bíblica é direta. O povo se deixou levar pelo relatório negativo dos outros espias. Murmuração, medo e rebelião tomaram conta do acampamento. E é exatamente aí que Caleb brilha. Ele não se conforma, vai na contramão da maioria, não repete o discurso pessimista. Isso é poderoso, porque em tempos de desânimo coletivo, quem mantém a fé ativa se torna uma voz que rompe o caos. E não é só isso. Essa atitude também o colocou como referência para gerações futuras. Quantas vezes hoje, diante de um desafio, a maioria já começa dizendo: "Isso não vai dar certo"? Seja em relacionamentos, projetos, carreira ou ministério, é comum enxergar primeiro as barreiras, mas Caleb nos ensina a olhar além. Ao invés de pensar, "e se der errado?", ele pensava, "e se Deus cumprir tudo o que prometeu?" Essa mudança de mentalidade é simples, mas transforma completamente a maneira como encaramos a vida. E sim, pode ser aprendida, a fé se exercita. Veja que na narrativa, os espias com o relatório negativo são chamados de homens que fizeram o coração do povo derreter. Isso nos ensina algo profundo. Sua visão não afeta só você, mas também quem está ao seu redor. Caleb manteve sua fé não apenas por ele, mas para inspirar todo um povo. Em vez de espalhar medo, espalhou coragem. E hoje, cada vez que você escolhe confiar em Deus diante de algo assustador, você está fazendo o mesmo. Está sendo como Caleb. E o mais interessante é que, mesmo vendo o tamanho do desafio, Caleb não negou a realidade. Ele sabia que havia gigantes. Ele só escolheu não dar a eles o poder final. Ele preferiu confiar na palavra de Deus acima das circunstâncias. E isso muda tudo. Fé verdadeira não é negar o problema, é decidir quem tem a última palavra. E a Bíblia deixa claro que para Caleb, a última palavra não vinha dos homens, nem dos relatórios, mas da promessa divina feita lá no início do Êxodo. Essa ousadia de enxergar promessas onde outros viam ruína não o fez apenas um homem de fé, mas um exemplo de coragem. E coragem naquela época era algo raro. Quando o povo inteiro começou a retroceder, Caleb permaneceu firme.
E isso o preparava para o que viria depois, porque na caminhada de fé não basta ver diferente, é preciso ter coragem para se posicionar. E esse posicionamento vai moldar o próximo capítulo da sua história. O povo estava em alvoroço. Depois do relatório dos espias, a multidão já se preparava para voltar ao Egito. Era como se todo o esforço do êxodo tivesse sido em vão. E então, no meio da agitação, 2 homens rasgam suas roupas em sinal de indignação, Josué e Calebe. Eles sabiam que a terra era boa, sabiam que Deus era fiel, mas naquele momento o que mais se destacava não era o que eles criam, mas o fato de que criam diferente da maioria. Esse tipo de coragem não nasce de um impulso. Nasce de uma fé amadurecida no deserto. Calebe não estava sendo impulsivo, nem dramático. Ele apenas não conseguia compactuar com a incredulidade generalizada. Era como se dissesse, mesmo que todos estejam errados, eu vou permanecer crendo. E isso é raro. Na história bíblica, poucos personagens bíblicos ousaram tanto em um cenário tão hostil. Ele entendeu que fé não é questão de popularidade, mas de convicção. Hoje, o mundo ainda é muito parecido com aquele deserto. A maioria muitas vezes vive com medo, conformismo ou desânimo. A voz da multidão ainda grita mais alto que a voz da fé. Calebe nos ensina que, mesmo quando parecer que você está sozinha, se a sua fé está firmada em Deus, você nunca está só. O Espírito de Deus se agrada daqueles que não se dobram diante da opinião comum. Ser minoria na terra é, muitas vezes, ser maioria no céu. No campo das decisões difíceis, há um preço por manter sua integridade. Naquele episódio, a consequência da incredulidade foi clara. Toda a geração seria impedida de entrar na terra prometida. Mas Calebe, por ser fiel, foi separado por Deus. Isso nos ensina que, muitas vezes, o preço da coragem é alto, mas o resultado da fidelidade é eterno. A história bíblica revela que ele herdou o que os outros se ajeitaram, simplesmente por escolher confiar. Durante o êxodo, a voz da maioria parecia sensata. Eles estavam com medo, tinham filhos, mulheres, estavam cansados. Era racional querer recuar. Mas Calebe sabia que fé nunca foi sobre lógica. Se fosse por lógica, o mar não abriria, o maná não cairia, nem as muralhas de Jericó desabariam. Fé verdadeira anda contra o vento, enfrenta gigantes, sustenta o que acredita, mesmo que todos ao redor desistam. E isso não é orgulho, é fidelidade. Calebe poderia ter se calado, poderia ter pensado, não vale a pena, mas não se intimidou. E isso o tornou alguém separado por Deus. Não pelo discurso, mas pela coragem de manter a verdade, mesmo que isso o tornasse impopular. A história bíblica sempre deu destaque aos que caminharam contra a corrente. Noé, Daniel, Elias, e Calebe está entre eles. Ser minoria não era fraqueza, era selo de coragem. E essa coragem que o preparava para suportar não só o deserto, mas os anos que viriam. Porque quando a promessa demora, quando o tempo se arrasta, quando a maioria desiste, é preciso mais do que fé. É preciso uma chama que não se apaga. E Calebe, mesmo depois de tudo isso, manteve essa chama acesa por décadas. E o que vem depois dessa longa espera é uma das partes mais surpreendentes da história. Foram 45 anos, 4 décadas e meia desde aquele dia em que Calebe se posicionou com fé diante da congregação. O povo inteiro havia rejeitado a promessa e, como consequência, vagaram pelo deserto até que toda a geração incrédula morresse. Calebe, por outro lado, guardou a promessa como quem guarda um tesouro. Ele não apenas esperou, mas manteve vivo o mesmo entusiasmo. Quando lemos Josué 14, vemos um homem de 85 anos dizendo com ousadia: "Ainda hoje sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou." Isso é raro. Isso é fé com memória longa. No contexto da época, 85 anos era uma idade avançada, especialmente para alguém que viveu no deserto. A expectativa de vida já era baixa e o desgaste da caminhada era imenso. Mesmo assim, Calebe não se apresentou como um idoso cansado, mas como um guerreiro preparado. Isso não era apenas otimismo, mas convicção espiritual. Ele havia alimentado sua fé diariamente, durante anos de espera, sem deixar que a frustração apagasse a esperança. Ele não se tornou cínico,
não se tornou amargo, manteve-se com o coração íntegro. A Bíblia mostra muitos personagens que começaram bem, mas se perderam no caminho. Saul, por exemplo, teve um início promissor, mas terminou em ruína. Caleb foi o oposto. Começou nos bastidores e terminou em honra. O segredo? Uma fé que não se acomodou com o passar dos anos. Enquanto o tempo passava, ele continuava se preparando. E isso é importante. Esperar não é cruzar os braços. É continuar afiado, como um guerreiro que sabe que a batalha virá. No meio da jornada, muitos desistiram. O deserto era longo, as provações constantes, e a rotina poderia se tornar sufocante. Mas Caleb sabia que a fidelidade de Deus não expira com o tempo. Ele não duvidou da promessa só porque ela demorou. Isso revela um princípio poderoso. A fé não é testada no momento da conquista, mas durante a espera. E esse é o maior desafio do Êxodo: manter o coração ardendo, mesmo que o céu pareça em silêncio. Durante 45 anos, Caleb viu gerações inteiras ir embora. Viu guerras, traições, perdas. Viu o próprio Moisés não entrar na terra prometida. Mesmo assim, sua fé não envelheceu com o corpo. Esse tipo de perseverança revela um espírito diferente, e a Bíblia faz questão de ressaltar isso. Caleb tinha outro espírito. Ele não era como os outros. Enquanto muitos alimentavam nostalgia ou arrependimento, ele alimentava a expectativa. E é por isso que, quando a oportunidade finalmente chegou, ele estava pronto. Não pediu repouso, não pediu aposentadoria, pediu território. O mesmo homem que 45 anos atrás dissera: "Vamos conquistar", agora dizia: "Dá-me este monte". Isso revela que o tempo não roubou dele a ousadia. Quantas pessoas você conhece que, com o passar dos anos, vão se tornando mais cautelosas, mais temerosas, mais conformadas? Caleb foi o contrário. A espera fortaleceu sua coragem. Esse tipo de postura é raro porque exige algo que muitos negligenciam: disciplina espiritual. Manter-se fiel, entusiasmado e preparado por tanto tempo exige constância. Não se trata de viver à base de emoções, mas de convicções profundas. E a história bíblica nos mostra que, no fim das contas, quem permanece é quem vence. Caleb nos ensina que o tempo não cancela as promessas de Deus, só revela quem está realmente pronto para recebê-las. E quando a conquista finalmente se aproxima, ele não pede um caminho plano, ele pede um monte, porque quem aprendeu a esperar também aprendeu a confiar que Deus não o levou até ali para um descanso raso. Caleb sabia que a promessa não era apenas sobre destino, mas sobre missão. E essa missão exigia coragem, da mesma coragem que ele já carregava quando todos ao redor ainda duvidavam. A cena é simbólica. Depois de décadas de espera, finalmente chegou o tempo de repartir a terra. Muitos poderiam pensar que, aos 85 anos, Caleb escolheria um lugar tranquilo, já que havia feito sua parte. Mas não, ele se apresenta diante de Josué e diz: "Dá-me este monte". O monte que ele fala não era um terreno plano ou pacificado. Era um território ocupado por gigantes, por cidades fortificadas, pelo mesmo povo que assustou os espias anos atrás. Caleb não escolheu o caminho mais fácil. Escolheu o mais desafiador, porque sabia que fé não é sobre conforto, é sobre propósito. Naquele contexto histórico, os hebreus estavam em plena campanha militar, conquistando tribos e distribuindo terras. Muitos estavam cansados da guerra e buscavam estabilidade. Mas Caleb entendia que sua missão ainda não tinha terminado. Ele não queria apenas herdar a promessa, queria lutar por ela. E veja o detalhe: ele não se apoiou na força dos seus braços, mas na certeza de que o Senhor será comigo. Isso mostra que sua coragem não era arrogância, mas confiança fundamentada na fidelidade de Deus desde os dias do Êxodo. A Bíblia enfatiza que Caleb pediu a região de Hebrom, uma das mais difíceis. Era uma escolha estratégica, porque Hebrom não só era território dos gigantes, mas tinha um valor histórico e espiritual profundo. Era o lugar em que Abraão, o pai da fé, havia se estabelecido. Ao pedir esse monte, Caleb estava na prática dizendo: "Eu quero a terra da promessa completa, e não uma versão diluída dela". É como se recusasse atalhos e dissesse: "Se Deus está comigo, não há razão para pedir o mais fácil". Quantas vezes a gente ora pedindo portas abertas,
mas no fundo só quer as mais convenientes. Caleb nos confronta com esse exemplo. A história bíblica está cheia de personagens que aceitaram atalhos e se desviaram. Ele não. Pediu o lugar mais difícil, porque entendia que grandes promessas vêm acompanhadas de grandes responsabilidades. E isso fala diretamente com quem deseja viver uma fé viva hoje. O que você tem pedido a Deus? Conforto ou missão? O monte representa desafios, representa luta, mas também representa visão. Os altos montes na antiguidade eram lugares estratégicos. Quem dominava o monte controlava a região ao redor. Caleb não queria apenas segurança pessoal. Ele queria estabelecer presença. Queria deixar um legado. Não basta receber a promessa. É preciso assumir a responsabilidade por ela. Essa mentalidade o diferenciou. Enquanto muitos queriam estabilidade, ele ainda queria expansão. E é importante notar, Caleb não escolheu esse monte para provar algo para alguém. Ele não buscava validação, não precisava mostrar que ainda era forte. Caleb pediu o monte porque sabia que aquela parte da promessa era para ele. E isso é algo que precisamos resgatar hoje. A consciência de que o chamado de Deus não é sobre status, mas sobre encargo. Ele não escolheu o que era o mais bonito. Escolheu o que Deus já havia falado que seria dele. Caleb já havia sido aprovado pela fé, mas ele queria concluir com obediência. Esse pedido era mais do que um território. Era um ato de adoração. Ele entendia que o mesmo Deus que E esse tipo de disposição não surge de um dia para o outro. É o resultado de uma vida inteira cultivando fé, mesmo quando ninguém via, mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando todos queriam desistir. Caleb pediu o monte porque a fé dele não era uma fé passiva, era uma fé ativa, que já estava pronta para o próximo passo, porque ainda havia algo mais profundo em seu coração, algo que o movia desde o começo da jornada no Êxodo. No meio de uma geração marcada pela instabilidade espiritual, Caleb se destaca por uma afirmação repetida mais de uma vez na Bíblia. Ele seguiu ao Senhor plenamente. Essa frase não é um elogio simbólico, ela carrega um peso. Na época do Êxodo, a maioria do povo oscilava entre fé e dúvida, obediência e murmuração. Caleb, por outro lado, se manteve constante. Não se trata apenas de crer em Deus, muitos criam, mas de seguir com todo o coração, sem reservas, sem plano B, sem fé de conveniência. O termo plenamente indica inteireza. Caleb não foi morno, nem dividido. Ele não andava com Deus por interesse, mas por aliança. E isso, num contexto onde o povo muitas vezes retrocedia, é significativo. Enquanto a multidão lembrava com saudade do Egito, um símbolo de escravidão e passado, Caleb mantinha os olhos firmes no que ainda viria. O êxodo não foi só geográfico, foi também espiritual. E Caleb viveu esse processo por inteiro. Não se apegou a lembranças, não carregou ídolos no bolso, não voltou atrás em sua decisão. A Bíblia mostra que mesmo após 45 anos, Josué lembra dessa qualidade de Caleb. Ele perseverou em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Essa perseverança era visível, e por ser visível, foi registrada. Seguir com todo o coração é mais do que uma atitude interior. Ela transparece em ações, escolhas e posturas. Caleb era o tipo de homem que, mesmo quando ninguém o via, agia da mesma forma. Não havia duplicidade. E isso, em qualquer tempo, é raro. Na cultura do Antigo Oriente, o coração era considerado o centro da vontade, da razão e da emoção. Dizer que alguém seguia a Deus com todo o coração era como dizer, ele não deixou nenhuma parte de si de fora. Tudo estava envolvido. Corpo, mente, alma. Por isso a história bíblica dá tanto destaque a essa expressão. Caleb era inteiro. Não servia hoje e recuava amanhã. Não dependia do ânimo do povo. Não precisava de sinais visíveis todos os dias. Sua aliança estava acima das circunstâncias. Isso é diferente de uma fé impulsiva. Tem gente que começa com força, mas no primeiro obstáculo esfria. Caleb tinha raízes. Sua constância foi construída no deserto, na escassez, no tempo de silêncio. E isso o capacitou a conquistar com maturidade quando a hora chegou.
Fé firme é construída na repetição da obediência, não na emoção do momento. E isso é um contraste direto com tantos outros personagens bíblicos que se desviaram por pouco. Nos dias de hoje, seguir a Deus com todo o coração ainda é uma escolha rara. Há quem siga até onde for conveniente. Outros seguem enquanto tudo está indo bem. Mas Caleb representa aquele tipo de seguidor que já decidiu antes mesmo que a dificuldade chegasse. Ele não precisava sentir, ver ou entender tudo. Sua obediência não dependia do cenário. Era uma resposta ao caráter de Deus. E isso muda tudo, porque gente assim permanece, enquanto outros oscilam. Caleb também não seguia de forma mecânica. Sua entrega não era fria. Era cheia de expectativa, de paixão, de propósito. Quando a Bíblia diz que ele perseverou, ela está dizendo que ele atravessou fases, resistiu à pressão do tempo, à influência da multidão e às próprias limitações pessoais. Ele tinha 85 anos, mas a sua alma ainda era vibrante. Isso mostra que quem segue a Deus com todo o coração não envelhece por dentro. Pelo contrário, se renova. E é com esse espírito inteiro, indivisível, que Caleb termina sua jornada. Um homem que não apenas creu, mas viveu com intensidade do começo ao fim. Ele nos mostra que fé verdadeira não se mede pelo que se fala, mas por como se vive, especialmente quando ninguém está olhando. E essa vida vivida em plenitude, sem meio termo, é a que abre caminho para heranças que duram mais do que uma geração e que ecoam até hoje em cada linha da história bíblica. Agora me diz, o que você tem pedido a Deus? O conforto da planície ou o desafio do monte? A jornada de Caleb nos confronta. Ela nos obriga a olhar no espelho e perguntar se temos seguido ao Senhor com todo o coração, ou só até onde é conveniente. Fé verdadeira não é feita só de emoção, é feita de decisão. E se Caleb, com 85 anos, ainda estava pronto para lutar por uma promessa, o que está nos impedindo hoje? Será que não estamos nos contentando com menos do que Deus já separou para nós? Se esse conteúdo mexeu com você, não deixe essa semente parar por aqui. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ser lembrado de que a fidelidade de Deus não tem prazo de validade. Aqui, toda semana, a gente mergulha fundo em histórias bíblicas que transformam, desafiam e despertam a fé para viver o que Deus prometeu, mesmo que ainda pareça distante. Afinal, como Caleb provou, a promessa pode até demorar, mas quem persevera, conquista.